Agora nós vamos falar, nesse segundo vídeo, de um modelo que é bastante utilizado dentro das ferramentas ágeis, né? E especialmente em gestão de projetos, que é o BMC, o Business Model Canvas, ou chamado Canvas, né? E a maneira como o Canvas se transforma numa ferramenta para gerenciar estrategicamente uma atividade de negócio, um projeto, um programa em desenvolvimento, né? Uma das questões centrais, né, no tratamento, né, é que três aspectos são bastante relevantes, né, no desenho dos programas através do Canvas. Que ele permite uma visualização, né, e um tratamento bastante detalhado a respeito, né, enfatizando o perfil do grupo, o perfil da equipe, a maneira como esse grupo é constituído, quais são as áreas de interesse e os temas de interesse desse grupo de trabalho e os seus objetos-alvo. Né? Então, esse modelo de negócio permitido pelo Canvas, né, ele faz uma descrição bastante lógica e gráfica, visual, né, da maneira como criamos, entregamos e capturamos valor dentro de uma organização e a partir de uma organização para o mundo ao seu redor. Né? É a maneira de pensar um tipo de hipótese de trabalho, né, que ocorra durante o desenvolvimento do próprio perfil do Canvas, ou seja, então o Canvas é um exercício gráfico, e durante a sua construção, né, a construção desse desenho, a criação dessa imagem, né, do modelo de negócio, né, a gente vai identificando exatamente o próprio perfil. Né? Então, o perfil vai sendo desenhado junto com o processo de construção da matriz. Né? Então, é como se a gente fosse montando a matriz, né, visualmente, graficamente, e essa matriz também vai permitindo a gente identificar cada vez mais explicitamente o perfil do negócio, a maneira como vai se relacionando com seus clientes, né, com seus fornecedores ou usuários de um serviço, quem são os parceiros, né? E nos permitindo, ofertando uma percepção mais explícita do trabalho do negócio. Ou seja, a partir disso, a gente está construindo hipóteses de uma forma bastante objetiva e sintética sobre os segmentos, né, do negócio em relação aos seus clientes, né, a maneira como eles representam e apresentam, presentificam para o cliente uma proposta de valor. Ele é configurado, né, por esse modelo gráfico com 9 áreas de atuação. Né? Então, são 9 grandes áreas, então é como se fosse realmente um grande mapa, um gráfico, né? Uma tabela, né? Alguns poderiam dizer. E nessa tabela a gente vai encontrar as grandes áreas do negócio. Então, de um lado, a gente tem, né, os parceiros chaves, né? Quem são nossos parceiros, quais são as atividades que a gente vai desenvolver e os recursos chaves que a gente tem para desenvolver essa atividade. Então, é tudo aquilo que leva ao desenvolvimento do nosso projeto. Então, quais são as ações? Então, eu tenho um objeto. O que esse objeto vai realizar? Quais são suas atividades chaves? Quais os recursos que eu necessito para realizar essas atividades? Então, recursos chaves. E quem são os fornecedores, parceiros, colaboradores, ou seja, esse desenho, né, de todos aqueles stakeholders envolvidos diretamente, né, colaborativamente na constituição da atividade, né, e na aplicação dos recursos. Tá? No centro dessa tabela, a gente tem uma coluna que representa a proposição de valor. Né? Então, é a ideia do valor, né, a maneira como ele... O que eu estou ofertando com esse produto, com esse serviço. Do outro lado, então, de um lado eu tenho o que eu estou fazendo, né, o que eu estou promovendo, os recursos que eu preciso e quem vai colaborar, né, na realização desses recursos. No centro, o filtro é justamente o momento em que eu passo pelo objeto e pelo objeto eu produzo um valor. E esse valor, então, é lançado para quem? Do outro lado, nas 3 colunas do lado direito, que são os clientes, os canais, né? Então, a maneira como eu me relaciono com os clientes, né?
Então é a forma de comunicação, é a forma de marketing, né, de acesso, os canais que eu vou utilizar para isso, então são os canais do próprio marketing, ou seja, de que forma eu vou construir essa relação e essa comunicação com os clientes, através de que elementos. E lá na ponta, se eu tenho numa ponta o segmento dos fornecedores, né, dos nossos colaboradores, na outra ponta do processo eu tenho o segmento dos clientes, ou seja, então eu vou traçar no centro o que eu estou ofertando como objeto de valor, seja um produto ou um serviço, e em cada ponta dessa cadeia eu tenho os meus fornecedores e os meus usuários, né? Então, aqueles que são meus receptores, que são também os clientes do meu serviço, né? Na parte inferior, eu vou ter mais dois elementos, né? Que são elementos centrais, né? Então, os custos de tudo isso, então eu tenho esse encadeamento, né, nas 5 colunas superiores e nas duas horizontais, né? Na parte inferior do Canvas, eu tenho de um lado custos e do outro eu tenho receitas. Então, vejamos por que faz sentido, né? Porque do lado do fornecedor, dos colaboradores, eu tenho os custos, né? Então, os custos para realizar o quê? A produção do objeto, dos objetivos, né? Os custos dos recursos que eu estou aplicando, certo? Para chegar nessa oferta de valor. E do outro lado, eu vou ter a receita. Receita que é aquilo que está associado a quem? Ao cliente, ao usuário, ao comprador, né, ao receptor do meu projeto. Então veja como é muito lógico o desenho do Canvas, né? Aqui tem uns 3 exemplos, né? Então aqui mais um também, uma outra forma, né? Bastante semelhante. Então, parceiro-chave de um lado, na outra ponta, segmento de clientes. Os parceiros nos conduzindo a pensar qual é a atividade-chave, o recurso-chave que eu tenho. Então aqui está o lado, né, do que vai constituir o meu produto, o meu serviço. No centro, a oferta de valor, o que seja, o que eu estou ofertando, o valor simbólico, o valor do serviço, o valor monetário, enfim, tudo que pode estar aqui colocado. E do outro, os clientes, né, e a forma como me relaciono com eles e a forma como eu desenvolvo os canais para prestação desse serviço, né? E embaixo, então, as duas tabelas de aquela que estrutura o custo geral do projeto e onde é que eu vou captar isso, e depois na outra ponta, como é que eu vou chegar às receitas, o que eu vou obter com tudo isso, né? Então, efetivamente, né, eu tenho algumas perguntas que eu faço, né? Então, uma pergunta é: para quem eu estou fazendo? E quais são os componentes? Então, para quem eu estou fazendo são os clientes, o relacionamento com os clientes e os canais voltados para os clientes. Então, esse segmento ele é atendido pela lateral direita do nosso canvas, que é um pouquinho a mesma coisa, né? A gente poderia dizer, então, são que coisas estão mobilizadas, que perguntas eu estou fazendo aqui, como é que eu vou atrair as pessoas, os usuários, os receptores, os clientes, os compradores, como é que eu vou fidelizar, como é que eu vou manter essa relação, né? Que tipos de resultados vão me garantir, né, a manutenção do uso ou do consumo do meu produto, do meu serviço, visando gerar o quê? Uma receita, gerar as rendas, né, que é aquilo que vai estar lá embaixo, né? Então, para atrair o cliente, eu preciso que ele conheça, identifique, né, explicitamente a proposta de valor que está sendo ofertada a ele, né? Para mantê-lo, eu preciso criar nos canais, né, mecanismos de feedback, né, de satisfação do resultado, né, também de assistência, de acompanhamento, de consultoria, né, criação de um programa de fidelidade. Então vai depender muito daquilo que eu estou ofertando. Eu posso simplesmente, por exemplo, se é uma loja, eu posso ter um programa, né, eu fui comprar alguma coisa e lá na saída eu tenho um totem que eu digo se eu gostei ou não das coisas que eu achei na loja, enfim, se eu consegui aquilo que eu estava procurando. Então é um programa de retorno, é um feedback que eu dou, né? Esse feedback pode também ser um programa de satisfação, ou seja, para entender, né, efetivamente como é que o cliente se sente, né, com o resultado. Mas pode ser também uma assistência ou uma manutenção. Então, pode ser um tipo de serviço que exige então um acompanhamento. Então, eu posso ter um serviço
que eu vou oferecer online uma determinada atividade, um determinado material, né? Mas eu também vou oferecer uma mentoria a respeito desse serviço, a respeito desse material. Tem um serviço acoplado. Se é um material técnico, por exemplo, uma ferramenta, um instrumento, eu vou comprar aparelhos de pilates para colocar na minha escola, etc. e tal, eu preciso saber se a empresa que vai me vender esse produto, ela vai fazer a entrega, ela vai fazer a manutenção, ela vai dar assistência técnica se tiver algum problema. Então, todas essas coisas que aparecem aí nesse sentido, né? E os programas de fidelidade é um pouco assim aquilo que a gente fala, né? Que é esse desejo das pessoas por receber sempre alguma coisa, alguma vantagem, alguma oferta. Então, a fidelização, ela vem sempre como uma moeda de troca quando a gente recebe algum prêmio, alguma bonificação. Se você assinar por 1 ano, se você assinar por 2 anos, se você então se integrar, então eu posso fazer assim um contrato, né? Eu vou fazer uma atividade física, vou fazer aulas de zumba, ritmos, etc. e tal. Então, se eu fizer 3 modalidades, eu tenho um desconto. Mas se eu fizer ainda as 3 modalidades e me inscrever para 1 ano, então eu entro num programa de fidelidade. E com isso eu ganho aulas extras, ou toda vez que tiver um curso ou uma atividade extra, eu tenho um bônus, né, de ingresso, ou recebo um ingresso gratuito, né? Então sempre a gente visa criar mecanismos que aumentem, né, a bonificação do usuário, né? Promoção, o desconto, qualquer coisa que a gente possa imaginar. Bom, eu vou vender aulas, mas as aulas também podem entrar numa cartela de promoção, numa bonificação, num tipo de desconto. É óbvio que tudo isso vai depender também, e isso vai definir, né, todas essas estratégias vão definir quais serão os melhores canais a serem utilizados. Primeiro, se eles são predominantemente físicos ou predominantemente virtuais, ou se eles são um mix de físicos e virtuais, né? São os canais também que vão estabelecer a forma, né, as ferramentas, né, para estabelecer a comunicação com o cliente, né, que vão permitir ele conhecer e acessar o que eu tenho a oferecer, seja um produto ou seja um serviço. E também os canais devem ser muito explícitos, né, e apresentar de forma detalhada, mas simplificada, a proposta de valor que eu estou oferecendo, né? E aí, basicamente, os canais são canais de distribuição, canais de venda, canais de assistência, manutenção, né, suporte, e as próprias plataformas e aplicativos como uma estrutura onde eles vão se encontrar. Então, nos canais, a distribuição, ela vai te mostrar como é que funcionam os mecanismos de entrega, né? Então eu vou ter uma aula por semana, toda semana eu vou entrar lá naquele horário e está garantida a entrega daquele produto. Eu comprei um curso online e essas aulas são colocadas semanalmente. Não, essas aulas já estão disponíveis. E a regra é, então, o meu sistema permite que, depois que eu terminar de assistir a aula 1, ela libera automaticamente a aula número 2, que já está no sistema disponível lá, ela já está na plataforma, ela já está no aplicativo, mas eu não posso acessar enquanto eu não terminar a primeira aula, ou a primeira aula e sua primeira avaliação, etc. e tal. Então, são entregas, né? A venda, né, vai estabelecer um canal de aquisição, que é onde eu vou ter uma conversa, algumas vezes com um tipo de telemarketing, qualquer que seja, né? No caso de um serviço em ambiente virtual, mas também pode ser alguém que está te oferecendo um serviço físico, né? Eu vou para uma escola de dança e a secretaria, né, alguém que faz essa recepção, ela vai te acompanhar, apresentar o local, apresentar as modalidades de atividades de dança, os treinamentos, quantas vezes por semana, ela vai te explicar, né, como é que se faz a aquisição desse produto em todas as modalidades possíveis, com todas as vantagens se eu for adquirindo mais produtos ou mais serviços, né? O pós-venda, né, que a gente chama do serviço, é a assistência técnica, é a manutenção. Então é aquilo, né? Aí eu comprei um material, né, para bolas, para fazer um pilates solo, né, que vai ser necessário no meu treinamento, né? Então comprei esse material. Bom, mas aí essa bola chegou lá e ela estava rasgada, então ela veio assim, ou ela vinha, apresentou uma mancha que eu não conseguia tirar, eu tentei, achei que não tinha problema, tentei limpar e ela continuou com aquela mancha, ou então ela tem um tipo de uma gordura,
né? Então ela fica pegando no corpo da pessoa que está utilizando, é uma sensação desagradável e parece que o material já está sujo, é usado, etc. e tal. Então, isso tudo eu vou lá buscar uma assistência. Ah, tem uma manutenção? Tem uma limpeza? Não, isso aqui não é um problema. Aconteceu alguma coisa, né, quando ela foi embalada no plástico, então, né, e conduzida até o local. Então, nós vamos aí fazer uma limpeza, etc. e tal. Então, isso tudo vai entrar ali, são várias coisas que a gente pode olhar. E o canal também é exatamente a ferramenta, a estrutura, a forma como essa comunicação se dá. Então, em geral, a gente vai utilizar muito as plataformas, né, de acesso e os aplicativos, principalmente quando a gente fala de ambientes virtuais, né, e um produto virtual. Depois, a segunda questão é o que, né? A questão 2 é aquilo, o que eu estou ofertando, então é aquela coluna central, que é a proposta de valor, o que eu estou dizendo que eu vou dar para as pessoas, né? Qual é a proposta de valor que eu estou fazendo, né? Então aqui é a mesma coisa. E a terceira questão é o como, ou seja, os componentes. Então eu tenho, né? Então eu estou lendo agora. Então primeiro eu li, né, da coluna esquerda para a direita, agora eu estou lendo da direita para a esquerda, né? Então eu estou lendo a partir do cliente, que vai chegar e vai identificar a proposta de valor, e depois a gente vai olhar o que está por trás da proposta de valor, ou seja, quais são os recursos, quais são as atividades e quem são os parceiros que permitem a realização dessa proposta de valor. Os recursos geralmente se concentram em recursos, como eu falei, humanos e físicos, materiais, estruturas. Podemos falar também em tecnologia, né? Mas nunca podemos esquecer de recursos financeiros, né? Que são centrais para a definição, para a delimitação, né, do tamanho, da dimensão do nosso projeto, né? Da capacidade financeira que ele possui. Né? E há também recursos que são, por exemplo, recursos de propriedade intelectual, marcas, patentes, né? Proteção do conhecimento, por exemplo, assim, registro de um desenho, né? Um desenho industrial, uma obra de arte, né? Então, como é que, né? Então, o recurso, por exemplo, eu estou montando um espetáculo, eu tenho uma coreografia, como é que eu protejo, né? Essa peça autoral coreografada por um indivíduo, né? Então, isso tem a ver com propriedade intelectual. Então, isso está dentro dos recursos. As atividades principais são a maneira como os recursos são aplicados na geração de um determinado serviço ou de um determinado produto, trazendo aquele valor que está lá detalhado na coluna central, né? Esse valor que depois vai ser o alvo, né, da busca do nosso usuário, do nosso receptor, do nosso cliente, do nosso consumidor, né? Muitas vezes, né, a gente observa que esses negócios eles acontecem por meio de algum tipo de plataforma, né? É sempre algum tipo de interface, né? Algumas vezes a interface é feita pelos recursos humanos, pelo acesso, né, a um local e alguém que vai fazer toda a mediação, né, entre o produto ou serviço que está sendo ofertado e o possível usuário, né? Mas a gente vai também tecer muito essas relações em ambientes virtuais, porque as pessoas hoje adquirem muitas coisas por meios virtuais, né? Aqui também entra a questão, né, dos algoritmos, ou seja, então a partir das minhas buscas, né, em produtos e serviços, eu vou também recebendo um contínuo, né, de ofertas, né, de acordo com a minha demanda, né? E aí essa oferta pode variar em relação ao próprio produto, ao próprio serviço que eu estou buscando, ou também a perfis, né, dentro do mercado. Então, algumas vezes não é exatamente o que eu busco, mas, por exemplo, se eu busco um curso, né, cursos na faixa de R$ 500, né, a mensalidade, outros cursos que estão nessa faixa também vão chegar para mim. Então, muitas vezes, não é exatamente aquilo que eu estava buscando, mas é aquilo também dentro de uma dada informação que eu vou criando um padrão de busca. Estou buscando curso X e essa é uma informação contínua. Eles custam de R$ 300 a R$ 500. Então, outros cursos, outras atividades que também estão nessa faixa podem ser ofertadas, podem ser encaminhadas para mim, né? Além disso, nós precisamos de parceiros, né? Então, para realizar esses produtos e serviços, para gerar esse valor, né, que finalmente vai atingir nossa clientela, nossos usuários, nossos receptores, eu tenho que ter aqueles que permitem, né,
são os nossos fornecedores, são os serviços terceirizados, né? São os produtos agregados, né? E eles, então, é que produzem então, um tipo de consórcio de forças, né? Então, que a gente chama de uma energia, né? De sinergia entre grupos associados. E aí a gente tem, então, a ideia também da colaboração, e algumas vezes aqui a gente pode pensar o parceiro competidor, aquele que vai nos dar um lastro, né? Vai nos dar um horizonte de onde a gente quer chegar ou com quem a gente está concorrendo. Né? Porque é uma outra forma de pensar um stakeholder à medida em que também é afetado pela nossa proposta. Né? Isso permite a gente imaginar, né, formas, né, como a gente otimiza as relações entre os recursos humanos que a gente possui e aqueles que a gente vai terceirizar, e os recursos físicos, tecnológicos, materiais, enfim, que a gente possui e aqueles que a gente vai terceirizar, para otimizar ao máximo os nossos resultados, visando o quê? Né, compor de uma forma mais saudável e menos onerosa a estrutura de custos do nosso projeto. Tá? Que seria então aqui a fonte, né? E aí as duas partes que ficam na parte inferior da tabela do Canvas são exatamente, né, os componentes de quanto, né? Então, quanto vai custar, né? A estrutura dos custos e a fonte das receitas, onde é que eu vou buscar, né, os valores, e do outro lado, né, então custos e receitas. Então, onde eu vou buscar os valores e onde é que eu vou depois aplicar esses valores, né, o produto, o serviço, e ir gerando uma receita que depois vai cobrir a minha estrutura de custos. Então, eu tenho custo e receita nessas duas linhas inferiores. Na receita, é a maneira como eu vou adquirir. Então, essa receita pode ser advinda, por exemplo, de editais. Então, vou me especializar em projetos, né, para o setor público federal, então vou me alinhar, vou fazer projetos somente para a Lei Rouanet, vou fazer projetos para a Lei Aldir Blanc, então vou desenvolver um know-how para desenvolver vários tipos de projetos para Aldir Blanc, porque eu conheço bem o formulário, porque eu conheço bem a sua aplicação, como ela funciona, qual é o perfil, né, dos avaliadores, etc. e tal, o que eu tenho observado. Então é isso, pode ser, mas também pode ser uma coisa simplesmente por venda. Né? Pode ser algo que estabeleça uma relação proporcional, né, entre o uso, né, o benefício, né, adquirido, e a presença, né, do produto ou do serviço, né, através do usuário, através do uso. Pode ser uma coisa por assinatura, eu posso assinar por exemplo, eu posso assinar um jornal online, né, então eu posso assinar uma revista de cultura, uma revista de arte online, né. Eu posso também adquirir receitas ou receber, né, através, então, se o meu canal é um canal robusto, que tem bastante buscas, né, interesse, né, dos grupos, eu posso receber muitos anúncios, posso observar que há muita divulgação, né. Posso também receber comissões, né, através de uma participação percentual em algumas tarefas, né. E os custos, então, são as formas básicas que eu vejo na composição dos preços, né? Então, eu vou ter o custo fixo do meu produto, aquilo que eu não tenho como modificar, os custos que são variáveis, né? E aí também eu vou fazer uma escala disso, né? Então, o que representa eu produzir, dar uma aula ou ministrar 10 aulas? O que representa eu dar uma aula e presencialmente para uma pessoa, para 5 pessoas e para 10 pessoas? O que representa eu pegar essa mesma aula e colocá-la disponível online para uma pessoa, para 5 pessoas, para 10 pessoas? E aí eu vou avaliar o custo fixo e o custo variável e a escala, né, de atendimento. Então, quanto eu tenho dispêndio, gasto, né, de insumos para gerar o mesmo resultado. Isso é a economia do custo. Eu tenho também uma economia do escopo, né? O escopo é justamente a síntese daquilo que eu vou realizar como meu objeto de valor. Então, por exemplo, eu posso pensar que eu posso aplicar recursos, né, na estrutura de custos em projetos compartilhados. Né? Então, eu posso oferecer
um mesmo elemento, um conjunto de recursos que vão servir para duas coisas, né? Então eu comprei um material, por exemplo, para minhas aulas de dança moderna, sapatos de dança, de sapateado, mas que eu vou poder usar depois com o meu elenco, num espetáculo, que eu vou poder alugar, né? Então eu posso construir figurinos, depois eu posso também vender figurinos, eu posso alugar figurinos para grupos. Então são coisas, isso é uma economia do escopo, né? Porque eu olho para esse recurso, penso qual é a oferta de valor, né? A maneira como ele pode criar uma performance daquele produto, por exemplo, um figurino, né? Ou um serviço, que é uma prestação de um serviço, manutenção, costura, reparos, etc. e tal, né? E esse diferencial ser aplicado em múltiplas coisas, ou seja, a mesma qualidade, o mesmo recurso, distribuído em projetos diferentes. Aqui novamente, né? E aqui então o fim, né? São os critérios de avaliação da qualidade, que no final das contas, a partir desse desenho do Canvas, eu consigo pensar então alguns aspectos, né, que são esses, né? Personalização, então, ou seja, na ideia da proposta de valor eu posso ver a maior individualização, né, a diferenciação do meu produto ou serviço, né, na sua proposta de valor. Reaproveitamento, quando eu penso então numa estrutura de reciclagem dos próprios recursos, né, que também estão associados, os recursos são ativos, são capitais, né, dos ativos, né? Então compartilhar recursos, fazer locações compartilhadas, né, frações, né, do produto, frações do serviço distribuídas, né, articuladas de uma maneira, isso tudo agrega valor aos ativos desse negócio, desse projeto, desse empreendimento, né? Criação de preços, né, baseado no uso, então quer dizer, então também posso pensar um pouco na maneira como alguma coisa ela vai sofrer um maior desgaste pelo uso ou um menor, né, ou um acréscimo de valor. Então pensar o uso como um critério para estabelecer o valor do próprio produto e do próprio serviço, né. Como falamos, nossos sistemas eles são predominantemente competitivos, mas eles também podem promover e produzir ecossistemas de trabalho colaborativo, né, negócios em colaboração, com estruturas ágeis e dinâmicas, capazes, né, de enfrentar, né, de uma maneira criativa, né, as demandas do mercado.